Estenda sua mão, vamos orar. Senhor, aqui está o teu filho, ó Pai, que irá trazer, ó Pai, a palavra do Senhor, ó Deus. Senhor, que a palavra que o Senhor já ministrou ao coração do teu filho, ó Pai, possa chegar a nós também, ó Deus. Que a boca do teu filho agora, ó Pai, seja a boca do Senhor, ó Pai, sobre nossas vidas, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor venha estar, ó Deus, jogando por terra, ó Pai, todo espírito, ó Deus, de engano, todo espírito, ó Pai, que venha tentar roubar a nossa atenção, ó Pai, e tirar aquilo, ó Pai, que venha nos acrescentar, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, nos dar, ó Pai, não só, ó Pai, atenção para ouvir, mas também, ó Deus, para entender aquilo que será ministrado, ó Pai. Que venha trazer, ó Pai, mudança, crescimento, ó Pai. Que venha trazer transformação, ó Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra, ó Deus, possa encontrar, ó Deus, terra fértil, ó Pai, em nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Paz, igreja. Paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Gente, muita alegria estar aqui hoje. Eu cheguei... Obrigado, gente. Eu cheguei relativamente atrasado, então... Oi, gente. Quem eu não vi, tudo bem com vocês? Eu gostaria que você também cumprimentasse a pessoa que está do seu lado agora nesse momento. Fala, gente, que bom que você está aqui. Glória a Deus que você está aqui, meu irmão. Momento de celebração, estamos juntos aqui. Glória a Deus. Antes de começar, eu gostaria de me apresentar. Eu acho até que me sinto mais em casa do que devia aqui. Meu nome é Marcos, não sei se todos me conhecem, muito prazer. Meu nome é Marcos Totti, tenho 31 anos, não sou pastor, sou apenas um líder ali numa comunidade em Joinville. Sou casado com a mulher mais linda desse mundo, que vocês conhecem como Larissa, cria da Rema. Sou pai da menina mais linda desse mundo também, da criança mais linda desse mundo, que é a Madu, coisinha mais fofa, que acho que está descendo para dar uma bagunçada lá embaixo. E também sou genro da sogra mais linda do mundo, minha sogrinha Anise. Eu estou passando uma semana na casa dela, tem que compensar isso aí, gente. E a Lala e a família participaram da Rema durante anos aqui, e eu sou muito grato a Deus por essa igreja. É um prazer, um privilégio para mim. Nessa semana nós viemos comemorar 3 anos da Madu aqui, junto com muitos de vocês, inclusive. E o pastor me fez esse convite, eu aceitei com muita alegria, com muita honra e com muito temor, porque sei da seriedade que ele leva, que a igreja leva da palavra de Deus aqui. E eu estou muito feliz e muito honrado de estar aqui com vocês. Amém? Você, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Eu prometo ser bem breve hoje. Nós vamos estudar 2 textos, na verdade, que o Senhor fala ao meu coração já há algum tempo. Glória a Deus. Marcos, capítulo 4, versículo 35, nós vamos ler até o versículo 20 do capítulo 5. Hoje nós vamos ler bastante Bíblia, eu sei que é uma igreja que ama a palavra de Deus, então estamos em casa, amém? Quem achou fala, eu achei. Quem não achou fala, misericórdia. Misericórdia, sogra? Que isso, sogra? Achou? Glória a Deus. Marcos, capítulo 4, versículo 35, diz assim: Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando, Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar, silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou, por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros, quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Capítulo 5 agora. Assim, chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou,
Imediatamente, um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas, usadas como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: Por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture. Pois Jesus já havia falado ao espírito: Saia deste homem, espírito impuro. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando num monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos. Deixe que entremos neles. Jesus lhes deu a permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Então os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: Volte para sua casa e para sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como lhe foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Abaixe sua cabeça, faça a sua oração também no seu lugar. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque a sua palavra é viva e eficaz. Ela fala aos nossos corações ainda nos dias de hoje. Mesmo escrita há tanto tempo, Senhor, ela é mais atual do que o jornal de amanhã, nós sabemos disso. E nós te pedimos, ó Deus, nos ilumine mais uma vez. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, que nós possamos receber da tua palavra a partir de mim, que possa gerar transformação, que possa gerar mudança de comportamento, mudança de visão, mudança da mente mesmo, a forma como a gente enxerga as tempestades da vida. E nos ajude, ó Deus, a louvar o teu nome em todo o tempo, independente da circunstância. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Amém. Esse texto certamente é muito conhecido. É bem provável que todos aqui presentes já escutaram alguma pregação, algum sermão sobre Jesus acalmando a tempestade, e certamente você também já deve ter escutado algum outro sermão sobre Jesus libertando o endemoniado, aqui no caso. E é engraçado porque nas divisões da Bíblia a gente entende que, pronto, mudamos o capítulo, mudamos um texto ali, fim da história, começa-se uma nova história. E é bem verdade, o texto deixa bem claro para a gente que é uma única história só. Quando a gente olha logo no primeiro versículo desse texto, no versículo 35, Jesus disse aos discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. E aí, a gente já tem um primeiro ponto a ser aprendido aqui. A história só termina quando o propósito de Jesus se cumpre. O propósito de Jesus era chegar do outro lado do mar. Não era acalmar a tempestade. Não era provar do seu poder, imenso poder, o quão ele era poderoso sobre ventos, sobre mar. Não era uma demonstração simples ali, mas ele tinha um objetivo claro e direto, que era atravessar esse mar e chegar do outro lado e gerar libertação. Então, nós lemos esses dois textos e nós vamos trabalhar em cima deles. A introdução aqui, para a gente entender um pouco melhor, esse mar que é descrito aqui no texto de Marcos, na verdade é um grande lago, era como se fosse uma baía, era uma região de altitude baixa, onde ventos fortes aconteciam, e acabava que esse grande lago ali, de cerca de 12 quilômetros mais ou menos a remo, ele se comportava como um mar furioso mesmo. Então, essa era a região que estava ali Jesus e seus discípulos. E é importante dizer que não eram
apenas iletrados, leigos do mar que estavam com Jesus. Eram pescadores profissionais, viviam daquilo. As pessoas que estavam ali velejando com Jesus, navegando com Jesus, não eram alguém que tinha acabado de pegar um barco, que tinha acabado de, ok, Jesus quer atravessar outro mar, então eu vou dar um jeito aqui, eu vou aprender rapidamente, eu tenho alguma mínima noção. Não, se a gente olha o chamado de Jesus aos discípulos, boa parte deles eram pescadores mesmo. Ou seja, eles sabiam o que estava acontecendo, eles sabiam navegar. Não eram gente que estava ali por acaso, que foi jogado ao léu e caiu de paraquedas. Era gente que conhecia cada pedaço daquele mar. E é interessante como eles dissertem sobre essa tempestade ao longo de todo o texto. Mas perceba, nós lemos apenas sobre uma tempestade aqui relatada. Mas, na verdade, há escondida mais algumas outras tempestades. E nós vamos trabalhar à luz da Bíblia quais as tempestades e como nós, cristãos, fervorosos, crentes no Senhor, devemos lidar com cada tempestade vivida. Amém? Amém. Vocês estão caladinhos. Amém. Amém. A primeira tempestade, a gente pode perceber no versículo 37 do capítulo 4, que diz assim: logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Essa é a primeira tempestade que a gente pode aprender aqui nesse texto. E você provavelmente vai concordar comigo que ao longo dos últimos anos ali na igreja brasileira, num contexto geral, não somente aqui na Rema, não especificamente aqui na Rema, nós sofremos com um ataque ao triunfalismo. É uma ideia onde o cristão, ele não, de maneira nenhuma, ele pode passar por dias difíceis, que o cristão ele é, como eu posso dizer, inabalável, que se ele estiver passando alguma dificuldade, ele está em pecado, que ele é mais que vencedor, então nada pode afligi-lo, nada pode sobrevir na vida dele, nada pode atacá-lo, nada, ele vai vencer tudo, ele vai ser o melhor profissional, ele vai ter o carro do ano, ele vai ter todos os filhos na igreja, ele vai ter o casamento dos sonhos, ele não vai ter problema nenhum de saúde. E, meu irmão, o grande X da questão é que a Bíblia não diz isso em momento algum. A palavra de Deus, ela não nos garante essa imunidade em tempo nenhum. Quando perguntaram a Jesus, pediram a Jesus uma palavra de ânimo, ele começa dizendo: no mundo tereis aflições. E na minha cabeça eu fico imaginando os discípulos ao lado assim: Jesus, é ânimo, é para ser ânimo, é para animar a galera aqui, é para animar esse povo, não é no mundo tereis aflições, é para ânimo, é para animar. E ele termina dizendo: mas eu venci o mundo, ele venceu o mundo, não fomos nós que vencemos o mundo, é Jesus que vence o mundo por nós. Amém. Nesse primeiro tempo, nessa primeira tempestade, eu gostaria de incentivar vocês a dizer não ao triunfalismo. Entenda que dias ruins vão acontecer. E olha, isso não é um pessimismo, não é um desejo, tá bom? Não é um pensamento pessimista ou uma profecia, uma maldição, não é isso. Mas é certo, se a gente passar o microfone aqui, eu tenho certeza que teremos muitos testemunhos de dias difíceis, de às vezes dinheiro escasso, de problema de saúde, e isso vai acontecer, e entenda, meu querido. Amém. O Senhor segue no barco, o Senhor segue junto conosco, o Senhor estará ali conosco, independente se é um dia mau, se é um dia ruim, se é uma circunstância feliz, se é uma circunstância triste. Fique em paz, o Senhor está no barco. Se olharmos em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. Não parece contraditório? Como é que eu vou ser alegre o fato de eu passar por várias perseguições? Não é uma, não é duas, são várias perseguições. E isso muda bastante a forma como nós enxergamos o Evangelho. Por algum motivo, talvez cultural mesmo, nós entendemos até que Jesus nos deve algo. Poxa, Jesus, eu sou dizimista fiel, eu vou na igreja todo domingo,
eu participo do grupo de homens, do grupo de mulheres, eu ajudo, eu sirvo, eu faço isso tudo, por que as coisas não estão acontecendo? Meus queridos, alguém explica Jó? Alguém consegue explicar o que Jó fez? E como eu acho maravilhosa a história de Jó, porque é um diálogo franco, sincero. Jó questiona e Deus responde: Jó, calma. Onde você estava quando eu criei os céus e a terra? Onde você estava quando eu criei os limites do mar? Calma, Deus não nos deve absolutamente nada. Entenda que as provações fazem parte da caminhada. A caminhada com Jesus é o objetivo final. Não é chegar ao céu, é caminhar com Cristo. É andar ao lado dele. Nós não louvamos a Deus, nós não estamos aqui rendidos ao Senhor, porque nós conquistaremos algo, nós queremos estar perto dele. Esse tem que ser aquilo que arde no nosso coração, no meu e no seu coração. Querendo, de fato, andar com Jesus, e não apenas as bênçãos, não apenas as circunstâncias. O Senhor tem muito mais do que condição para nos oferecer, meu querido. Muito mais, muito mais. A segunda tempestade que nós podemos elencar aqui nesse texto está no versículo 38 e 40. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Olha, eu não sei vocês, talvez vocês possam ser mais cristãos do que eu, mais crentes do que eu, mas alguém aqui já teve alguma resposta não atendida, alguma oração não atendida, não respondida? Alguém já passou por algum momento de silêncio? Alguém já passou naquele momento que você clama a Deus e nada? Talvez um sentimento de abandono. Se olharmos Jesus na cruz, o que mais doeu não foi os pregos na mão, não foi as chibatadas, não foi todo o sofrimento físico, e também não foi nem os pecados que ele carregou na cruz, que foi uma baita dor, que foi a maior opressão, a maior angústia que alguém poderia viver, ele levou sobre si na cruz do madeiro. Não foi isso que mais doeu em Jesus. O que mais doeu em Jesus foi a ausência do Pai. O que mais doeu em Jesus foi ter Deus virando o seu rosto naquele momento. Não tem tristeza maior do que isso. Não tem tristeza maior do que isso. Não existe dívida, não existe doença, não existe acidente, confusões dentro de casa, brigas, que seja maior, que tenha tristeza maior do que estar longe de Deus, de não se sentir abraçado por Ele. E é fato, alguns de nós aqui já podemos ter passado por isso em alguma situação, em que respostas não foram atendidas, em que um sentimento de angústia bateu no nosso coração. Se olharmos em 1 Reis 19, Elias, um grande homem de Deus, um grande profeta de Deus, depois de ter realizado maravilhas através do poder do Espírito de Deus, ele chega a pedir a Deus para que o leve, de tamanha tristeza profunda. A Bíblia não deixa claro, e a gente precisa ser responsável, nós não podemos afirmar com certeza se Elias sofreu alguma depressão ali, naquele momento, mas podemos afirmar com certeza que ele estava profundamente triste, amargurado, angustiado, por toda a ameaça sofrida ali por Jezabel. E, por mais uma vez, nós cristãos estamos sujeitos a isso. Isso pode bater à nossa porta, isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com o irmão que está do seu lado. Nós podemos ter dias onde tudo está tudo certo, onde as contas estão pagas, os meninos estão com boas notas no colégio, as coisas estão acontecendo, estou prosperando no trabalho, mas uma tristeza invade meu coração. Algo sem gatilho, algo sem uma explicação. Nós vivemos numa era da ansiedade, sabemos disso. Os jovens aqui presentes vão me entender bem. Nós somos a geração de vídeos curtos. Se tem mais de 30 segundos, a gente não vê. Se não me pega nos primeiros 10 segundos ali, pronto, passa para o próximo.
isso vai gerando um estado de ansiedade e angústia que é desesperador. A afirmação desses discípulos que aqui estavam não era uma pergunta: Senhor, você acha que nós vamos morrer? Dada a situação, Senhor, nós estamos vendo aqui as circunstâncias e olha, eu não estou muito otimista não, eu acho que vai dar ruim para a gente. A afirmação deles é categórica: Senhor, vamos morrer. Vamos morrer. E mais uma vez, quem está falando aqui é gente que passou a vida no mar, ganhou a vida, todo o seu sustento foi conquistado no mar. Eles afirmaram com toda certeza: Senhor, vamos morrer. O questionamento é: o Senhor não se importa? Onde está o Senhor? Onde está o Senhor? E o engraçado aqui, e provavelmente é capaz de alguns de nós já termos escutado algo desse tipo, quando Jesus acorda, levanta e pergunta: vocês não têm fé? Não é no intuito de: olha gente, eu estava dormindo, passei o dia pregando aqui, e aí vocês me acordam por conta disso? Pelo amor de Deus, a próxima vez vocês orem, vocês resolvam isso daí, porque eu não quero ser incomodado. O texto não diz isso. Alguém viu isso no texto? De que Jesus foi soberbo? Foi como se fosse o estrelinha, o artista, onde eu não quero ser incomodado. Vocês resolvam seus problemas. Vocês não têm fé? Não é esse o intuito, meu irmão. Entenda bem isso. Não é esse o intuito. A gente pode cair nessa falácia, nessa ideia de que Jesus queria que os discípulos se resolvessem, porque nós banalizamos o conceito de fé. O autor de Hebreus, no capítulo 11, diz claramente: fé é certeza das coisas que não vemos. Fé não é pensamento positivo. Fé não é: eu tenho fé que a Argentina vai perder hoje. Perdeu, glória a Deus, aleluia. Eu tenho fé que o Cruzeiro vai ganhar a Libertadores. Nem tanto. Mas isso é pensamento positivo, meu querido. Eu tenho fé que Jesus vai voltar. Porque Ele disse que vai. E isso não vai mudar. Escute bem, a promessa de Deus é realidade, não é dúvida. Se Ele disse, vai acontecer. Se Ele disse, atravessamos para o outro lado da margem, nós vamos chegar do outro lado da margem. Independente de tempestade, independente do jeito que isso acontecer, se a gente vai de barquinho, se a gente vai nadando, se a gente vai num transatlântico, nós chegaremos lá, porque Ele disse que vai acontecer. E vai acontecer. Amém? Nesse ponto, eu gostaria de citar algumas coisas. Eu gostaria de incentivar vocês também a não limitar o agir de Deus. Nós concordamos aqui que os dias difíceis podem chegar à porta da nossa casa. Nós concordamos que dias de profunda tristeza podem vir sobre nós. Sabemos disso. Não limite o agir de Deus. Nós acreditamos nos dons espirituais, amém? Nós acreditamos que o Senhor continua agindo no meio de nós, com bênçãos infindáveis, com graça, com amor, com poderes sobrenaturais. Mas também acreditamos que Jesus é poderoso, tão maravilhoso, que Ele consegue operar através na vida de grandes e poderosos médicos, terapeutas, psicólogos. O Senhor pode abrir a mente, o entendimento de pessoas inteligentes para gerar um excelente remédio. Então, Jesus pode operar também através de remédios, através de tratamentos, através de profissionais. Não limite o agir de Deus. Tudo na vida é sobrenatural. O fato de estarmos aqui, em pé, respirando, o ar que Ele mesmo criou, e em condições, de maneira confortável, o Senhor pavimenta os caminhos. É Ele que age. Então, afaste a ideia de que tudo é falta de oração. O irmão está passando por dificuldade porque falta de oração. O irmão está com dificuldade financeira porque não jejuou. Olha, às vezes é vitamina. Às vezes precisa conversar com alguém. Às vezes você não teve a sensibilidade necessária para sentar do lado dele e falar: eu quero saber a sua história. Eu estou aqui, eu não tenho uma palavra de Deus para você, eu não quero dar uma profecia, eu quero ser ouvido para você. Eu quero entender o seu problema, eu quero ser família, eu quero ser corpo de Cristo
com você. Eu quero saber quem você é, quais são os seus sentimentos. Eu quero saber o que você sofre e como eu posso te ajudar, meu querido. Entende? Não tem nada de sobrenatural nisso. Não tem nada de, olha, um mover gigante. É extremamente natural. Mas eu creio no Deus que age também no natural. Eu creio no Deus que é soberano sobre todas as coisas. Que Ele pode fazer infinitamente mais. O Senhor faz maravilhas no meio de nós, meus irmãos. Isso é verdade, muito. Mas o Senhor quer usar cada um de nós aqui para continuar fazendo a obra dEle, da maneira mais simples possível. Nós lideramos um grupo pequeno, uma célula ali em Joinville, e nós falamos isso praticamente toda sexta-feira. Tudo que você faz a Deus é um culto. Nós estamos aqui num culto, nós estamos aqui numa celebração. Glória a Deus pela Igreja Batista Rema. Glória a Deus por esse espaço, pelo conforto que nós temos aqui. Mas entenda que isso daqui é só um momento. 2 horas de culto, talvez. É pouquíssimo. É pouquíssimo. É muito pouco. A sua vida inteira é um culto a Deus. Inteira. O seu acordar é um culto a Deus. O seu cumprimento ao seu cônjuge, aos seus pais, ao seu irmão, é um louvor a Deus, é um culto a Deus. A forma como você trata os seus colegas de trabalho, a forma como você trata as pessoas que estão ao seu redor, a sua sensibilidade, tudo é culto a Deus. Então entregue o culto a Deus, agradável ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Não somente 2 horas de um domingo, não somente uma liturgia semanal, não somente uma presença, um check. Não trate o Evangelho como algo a ser feito, mas algo a ser vivido, algo a ser mudado, transformado no seu coração, no seu ser por completo, e não somente naquilo que você faz, nas suas atividades. Se livre disso, em nome de Jesus. Viva para o Senhor de maneira integral. Amém, meus irmãos? Tenha zelo, amor, empatia e temor ao tratar das pessoas que estão neste estado. Eu estou pregando esse sermão pela 3ª vez. E a última vez que eu preguei esse sermão, eu preguei no dia mais triste da minha vida. Desculpa. Eu acredito que nem todos aqui saibam. Em novembro do ano passado, nós engravidamos. Lara e eu, nós já somos tentantes de uma nova gestação há algum tempo. E em novembro nós conseguimos engravidar, e ao final de novembro nós descobrimos que a gestação não aconteceu. E foi justamente no dia de um GP, de uma célula. E aí, aos solteiros aqui presentes, tem uma esposa crente, amém? Tem uma esposa que ama o Senhor acima de todas as coisas, independente da circunstância. Lari me aconselhou fortemente a irmos ao GP da mesma forma. Nós tínhamos acabado de receber a notícia de que a gestação não tinha ido à frente. E, enfim, nós fomos para essa célula, nós pregamos essa palavra e nós podemos desafirmar que nós fomos igreja com aquele povo, que eles nos abraçaram, que eles nos acolheram, eles foram ferramenta do Senhor na nossa vida. Ainda dói muito, muito, mas nós recebemos o abraço de Jesus através de pessoas. Meu incentivo para você é que você tenha sensibilidade e amor às pessoas, para que alguém que esteja nessa situação, nesse dia profundamente triste, sinta o amor de Deus através da sua vida. Não como uma palavra poderosa, não como uma profecia dada, não como um versículo, mas como um ombro amigo, como alguém que está ali para chorar junto, como alguém que está ali para a gente fazer churrasco também, para a gente celebrar junto. Mas sinta, seja sensível para ser usado como ferramenta afiada nas mãos de Deus. Amém? A terceira tempestade, eu já estou acabando, gente. Terceira tempestade, Marcos capítulo 5, versículo 6 diz: quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture. Pois Jesus já havia falado ao espírito: saia deste homem, espírito imundo.
Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. A terceira tempestade é uma baita tempestade. Esse homem vivia uma tempestade, ele necessitava de uma libertação. Nós vivemos dias de muitos vícios, e às vezes vícios disfarçados de algo muito sutil, de muito simples. Nós acabamos de passar pela Copa e eu não sei vocês, mas é assustadora a quantidade de bets, de aposta, de casa de aposta. E eu não sei se vocês estão percebendo, mas isso está consumindo muitas famílias no Brasil. Muitas. Na nossa comunidade de fé, a gente já teve muitos casos lá. E é extremamente triste. Extremamente triste. E esse homem aqui relatado, ele estava numa profunda tempestade. Ele morava entre túmulos. Ninguém o conseguia deter. Ele era evitado por toda a comunidade. Quando Jesus pergunta qual é o seu nome e o demônio diz Legião, Legião nada mais é do que uma unidade militar de quase 6.000 soldados. E tudo isso nós vivemos a batalha espiritual, amém? Eu costumo ser bem racional em muitas coisas, eu sei disso, talvez não seja tão pentecostal, mas eu sei que vivemos uma batalha espiritual, eu sei que muita gente é preso ao pecado, é preso, amarrado ao pecado. E aqui, no versículo 6, a gente pode ver o que gerou essa libertação. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. O ensinamento que nós temos aqui é que nós precisamos de um encontro com Jesus para sermos libertos. A gente não precisa de uma oração forte. A gente não precisa de uma campanha. A gente não precisa de um voto. Nós precisamos encontrar Jesus. A gente precisa ver Jesus, porque até mesmo o demônio mais forte se curva diante dele. Ele é tão poderoso que ele não precisa mais proferir nada. Ele apenas apareceu. Apenas um encontro com Jesus pode transformar uma vida. Em Marcos, capítulo 5, 15, 18 a 20, diz: quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para sua casa e para sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então, o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quando Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. O que aconteceu aqui foi: aquele que era renegado pela cidade, aquele que era oprimido pela cidade, que era acorrentado, que as pessoas tinham medo, ele virou um testemunha de Jesus. Ele virou alguém que levava o evangelho. Ele virou alguém que era admirado pelas palavras que falava, pelo testemunho vivido. Eu não sei se há alguém aqui que precisa de libertação. Eu posso afirmar que é muito provável que você conheça alguém, que você tenha alguém na família que precisa desse encontro genuíno com Jesus. Basta o encontro com Jesus. Jesus pode transformar uma vida. Jesus pode transformar toda uma história. Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais, inclusive transformar um coração. Muito mais do que uma condição. O Senhor transforma todo o nosso ser, todo o nosso estado. Ele muda por completo. A quarta e a última tempestade, para nós orarmos, está lá em versículo 17 e 18 do capítulo 5. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido... Aliás, só 17. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. A quarta tempestade, e a mais severa, a mais triste, a mais deplorável, é a tempestade da negação. Daqueles que viram Jesus fazendo. Viram, presenciaram, sentiram o poder de Jesus e negaram a presença dele, conscientemente. Aí nós podemos chegar numa conclusão de que, olha, Marcos, fica tranquilo, aqui a gente não faz isso não. Aqui a gente é muito tranquilo, bem
Não, Jesus é bom mesmo. Jesus é bom, a gente quer Jesus aqui. Mas quantas vezes a gente duvidou do poder de Deus? Quantas vezes, às vezes no interior a gente pensa assim, olha, Jesus é poderoso, mas essa situação aqui, olha, eu acho que nem Jesus na causa. Olha, eu acho que, eu sei, o Senhor perdoa os pecados, mas para mim não tem jeito não. Eu estou todo errado. E, quer saber, olha, eu estou lá na igreja, mas eu não estou envolvido, eu não consegui amigos, eu não sei se eu estou lá, eu estou meio fora, então, quer saber, acho que eu vou sair. Eu sei, Ele é poderoso. Eu vi bastante coisa. Nossa, Deus, aquele homem é poderoso mesmo. Mas, acho que não é agora, não. Não tem coisa mais triste, não tem tempestade mais implacável do que negar a presença de Jesus. Porque, meu querido, não tem nada mais precioso do que a presença de Jesus, meus irmãos. Não tem nada que você possa conseguir, não tem nenhuma bênção que o Senhor pode te dar maior do que a presença dEle. Não há carro novo, não há dinheiro sobrando, não há saúde infinita, não há libertação, não há salvação de tempestade, não há salvação de uma depressão, não é uma libertação que é maior do que a presença de Jesus. Nós precisamos dar valor àquilo que tem valor de fato. A presença de Jesus precisa ser inegável na nossa vida. O nosso andar, o nosso caminhar, o nosso sentir, o nosso falar, o nosso amar as pessoas precisa exalar Jesus o tempo inteiro, todos os dias, todos os dias. Para a gente orar e concluir, nem todas as tempestades passarão. Eu sei, eu vim para dar uma palavra de Deus, né? Talvez da mesma forma como Jesus, uma palavra de ânimo. Mas olha, nem todas as tempestades passarão. A gente fala ali, fica brincando com a Sossô, né? A gente fala que a Sossô tem uma vida de morango, né? A vida é um morango. A vida é um morango para a Sossô. E olha, a vida não é um morango. A vida tem muita dificuldade, meus irmãos. O Senhor é muito bom conosco, amém? O Senhor é muito bom conosco. Nós temos que celebrar as muitas maravilhas e bênçãos que o Senhor nos dá, mas entenda, não vai ser tudo 100%, não. A gente vai ter dias bem difíceis, bem difíceis. Mas a alegria de uma grande vitória precisa ser menor do que a certeza de que Ele certamente estará conosco na próxima batalha. Não há tempestade acalmada maior do que um coração transformado. Essa noite eu quero que você permita que o Senhor transforme seu coração. Talvez você, assim como eu, religioso de muito tempo, que às vezes foi criado no Evangelho, e que sabe a Bíblia de cor, e que já viu todo e qualquer tipo de pregação. Às vezes você precisa de um encontro com Jesus, meu querido. Às vezes você precisa encontrar Jesus para que Ele transforme o seu coração, para sair de um religioso que cumpre ritos, que acredita que o Evangelho é só um check. Fiz meu devocional, check. Fiz minha oração, check. Orei pelo fulano, check. Então, estou bem com Deus. Olha, a gente precisa fazer isso tudo porque nós precisamos da presença de Deus. Mas não porque somos obrigados, amém? Mas porque nós sentimos prazer na presença do Pai. Nós precisamos de estar com Ele o tempo inteiro. Fique de pé no seu lugar. Os discípulos, quando eles se viram na situação e que o mar acalmou, eles perguntaram, depois que Jesus ainda os advertiu sobre a fé, quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu acredito que eles não tinham a revelação completa ali ainda, de quem era Jesus. Mas olha, em 2026 a gente consegue fazer bastantes afirmações de quem é aquele que até o vento e o mar obedecem. Ele é o centro do plano eterno de Deus, definido antes da criação do mundo. Ele é o Criador, o sustentador de todas as coisas. Ele é o cumprimento das promessas. Ele é a semente da mulher que vence a serpente. Ele é descendente de Abraão, que abençoa todas as nações. Ele é o Cordeiro da Páscoa.
Ele é a coluna de nuvem e fogo, Ele é o maná, a água da rocha, o cumprimento do tabernáculo, da arca, do templo, das festas, do sacrifício, do sábado. É o Messias prometido, Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, sol da justiça, brilhante estrela da manhã, Cordeiro de Deus, grande eu sou, pão da vida, luz do mundo, bom pastor, ressurreição e vida. Ele fez o bem, Ele libertou os oprimidos, Ele curou os enfermos, Ele ressuscitou os mortos. Ele é a nossa justiça, a nossa paz, a nossa alegria, a nossa herança. Ele morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou para a nossa justificação e ascendeu aos céus como Deus soberano sobre todas as coisas. É esse que até o vento e o mar respondem. Nesse momento eu quero que você ore no seu lugar, meu querido. Não espere que eu comece uma oração, mas comece uma oração de rendição ao Senhor por completo. Se entregue nesse momento. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor aqui presente está. Nós não acreditamos, ó Deus, num Jesus fraco que está preso no madeiro ainda, mas acreditamos num Jesus que vivo está e caminha no meio de nós. Que muito mais do que condição, o Senhor quer nos chamar para um relacionamento. O Senhor quer nos chamar, ó Deus, para uma mesa, sentado em comunhão contigo, mesmo sendo tão poderoso, mesmo sendo o Criador dos céus e da terra, mesmo sendo aquele que sustenta tudo na palma das suas mãos, mesmo sendo um maravilhoso conselheiro, você nos quer por perto, Senhor, e nós queremos entregar toda a nossa vida, não somente os nossos dias felizes, não somente os nossos dias tristes, mas tudo que temos, tudo que somos, Senhor. Nós queremos ser mais parecidos contigo. Transforma a nossa mente, o nosso coração, para que a cada tempestade vivida, Deus, nós possamos sair com a fé aprimorada, perseverança, mais parecido contigo, mais próximo do Senhor e cada dia mais com intimidade ao Senhor. Senhor, nos livra, Deus, de qualquer espírito de religiosidade, nos livra, Deus, de qualquer espírito de distância do Senhor, de tratar o Senhor apenas como Deus, mas, Senhor, nos faz enxergar o Senhor como um Pai amoroso, como um Pai que nos quer por perto, nos faz, ó Deus, enxergar em nós a identidade de filhos amados e alcançados pela Tua graça, que não precisa de alguma condição, que não precisa fazer algo, mas o Senhor já cumpriu tudo na cruz. O plano completo já está na cruz e nós queremos ser mais parecidos contigo. Faz, ó Deus, da Igreja Batista Rema uma comunidade de fé que se ama de verdade, que é entregue ao Senhor, que ama uns aos outros, que se importa uns aos outros, que dá suporte uns aos outros, que vive, ó Deus, como o corpo de Cristo, como um corpo unido, sempre buscando ao Senhor em comunhão e união. Nos faz, ó Deus, como o corpo do Senhor, como família, como discípulos do Senhor. Nos ajude, ó Deus, a aprimorar a nossa fé, para que a gente não caia em qualquer tempestade, para que a gente não caia em qualquer palavra. Transforma o nosso coração, Deus, para que sejamos amantes da Tua palavra, Deus. Que nós possamos desfrutar da Tua presença em todo momento. É isso, Deus, que nós te pedimos e te agradecemos, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor aqui presente está e o Senhor certamente causará transformação em nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Deus os abençoe. Eu queria chamar minha sogra, nós vamos cantar. Vamos cantar. Vamos louvar o Senhor. Aos pés da cruz me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que seja tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou.
ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou.